Bruno, agora a pergunta mais difícil de todas, uma delas, né? Na verdade, tem várias perguntas difíceis quando a gente fala de investimentos, a gente sabe disso, né? Mas a pergunta é, e a Selic subindo? A gente viu que na semana passada a Selic deu uma pancada para cima, e isso pode ser o início de um processo mais longo de elevação da taxa de juros. Como que isso impacta em cima dos fundos imobiliários, especialmente porque existe um certo entendimento de que taxa de juros subindo seria ruim para o fundo imobiliário, porque o cara tira o dinheiro do fundo imobiliário e bota na taxa de juros. Como é que funciona isso daí, Bruno? Pode dar uma explicada para a gente? Então, Stormer, essa é uma pergunta que, na verdade, os clientes vêm fazendo já há mais ou menos umas 2, 3 semanas, inclusive muitos deles já se anteciparam, porque ficou muito claro que não ia passar dessa reunião do Copom, né? Em algum momento nós teríamos que ter um aumento da Selic, e de fato ela veio a acontecer. Respondendo a tua pergunta, sim e não. Não existe uma verdade absoluta nesse caso, porque a gente tem fundos imobiliários atrelados à Selic, atrelados à IPCA, atrelados à IGPM. Então, para alguns fundos que são mais carregados a um determinado tipo de contrato mais puxado para IPCA e IGPM, num segundo momento pode-se ter uma queda, mas ao mesmo tempo existem fundos imobiliários, e aí ao longo da nossa conversa a gente pode elencar alguns atrelados ao CDI que poderiam estar se beneficiando. Então, não tem uma resposta única, mas sim avaliar caso a caso, e vão ter situações onde vão ter fundos que nitidamente vão ter um aumento e outros, sim, vão ter uma queda na parte de dividendos. Eu acho que esse ponto que tu tocaste, tá? Ele é um ponto muito importante, porque, na verdade, e aí eu sempre digo o seguinte, as pessoas perguntam às vezes, mas fundo imobiliário é bom? A resposta que a gente precisa dar é depende. Porque o que eu entendo é que tem fundos imobiliários que são excepcionais e tem fundos imobiliários que são bons, tem fundos imobiliários que são não tão bons e tem fundos imobiliários que até mesmo são ruins, né? Ou são perigosos, ou são agressivos, ou são muito ousados. Então, esse ponto que você tocou, que é justamente os diferentes tipos de fundos imobiliários que existem, tem vários setores de fundo imobiliário. Então, tem fundo de agência bancária, tem fundo de shopping center, tem fundo de hospital, tem fundo de até mesmo agora tem fundo de agrícolas, tem fundo de fundos, tem fundos de cotas. Rafaela, tu consegue dar uma sobrevoada nesses diferentes setores e, ao mesmo tempo, tu consegue passar para a gente uma rápida ideia de quais são os fundos de cada setor que poderiam ser beneficiados com a movimentação na taxa de juros atual? Legal. Bom, eu acho que antes de entrar nesse ponto, com relação ao aumento da Selic, eu gosto de trazer um conceito um pouco... porque, assim, a gente vê que os fundos imobiliários eles têm ganhado um espaço muito grande aí dos últimos 2, 3 anos, né? E isso, querendo ou não, foi decorrente do decréscimo aí da taxa de juros. A gente tem 6 anos aí que a taxa de juros está só caindo. Isso favoreceu o fortalecimento dessa indústria, né, desse produto. Mas aí entra naquele ponto que eu disse no início, que a taxa de juros baixa, ela favorece o fundo imobiliário à medida que ela oferece uma alternativa menos trivial para você melhorar uma carteira de investimento, já que antes a gente tinha ali 14% ao ano, deixava o dinheiro numa renda fixa, sem correr muito risco, e tinha uma rentabilidade boa. Então, a partir do momento que essa taxa começa a cair, você não consegue mais ter essa rentabilidade, e você precisa procurar caminhos alternativos. E aí a gente entra em fundo imobiliário, private equity, FIPS, FDICs, enfim. Então, acho que esse conceito de que taxa de juros baixa acabou fortalecendo fundos imobiliários ficou tão forte, acho que no investidor, que de 2018 para cá, a gente hoje, né, nós temos hoje 1,2 milhão de investidores na Bolsa investindo em fundo imobiliário. Desse 1,2 milhão, 1 milhão entrou de 2018 para cá. Então, esse 1 milhão nunca viu um
um aumento de taxa de juros, nunca vi um aumento de inflação, eles só pegaram a queda. Sim. Então, no primeiro momento, esse acréscimo aí de 75 bips que a gente teve assusta um pouco por conta desse conceito que ficou martelado ali de que taxa de juros baixa, cenário preponderante para o desenvolvimento da classe de fundo imobiliário. No entanto, quando a gente passa para uma parte mais, eu diria que mais conceitual e do fundamento do produto em si, quando a gente analisa o ciclo imobiliário ele não acompanha a taxa de juros, Selic, ele acompanha a inflação. Então, se a gente pensa no ciclo imobiliário ali com 4 ciclos, né, vamos dizer que expansão do ciclo imobiliário, a parte de superoferta, quando você tem um excesso de ofertas de imóveis, aí você tem a recessão, né, que vem aí, você não tem demanda para suprir aquilo tudo, e aí você vem a recuperação. Então, vamos colocar aqui, cada ciclo tem aí 4 anos, então 15, 16 anos um ciclo imobiliário completo. Então, esse ciclo completo aí de 16 anos, ele deve ser analisado com uma taxa de juros longa. Então, o correto seria nós equipararmos os fundos imobiliários não com uma Selic, mas com uma NTN-B longa, né, que acompanha a inflação. Então, sim, eu acho que esse conceito é um conceito que a gente precisa falar um pouquinho mais para não ficar uma coisa tão superficial assim de que taxa de juros, taxa Selic acompanha fundo imobiliário, então não é bem assim. É claro que num curto prazo, né, e principalmente esses 1 milhão de novos entrantes aí em fundos imobiliários são muito imediatistas, né, gosta do dividendo ali no D1, claro que vai se assustar e fica um pouco assustado com isso, mas quando a gente pensa no fundamento, não tem interferência, né? Isso não vai interferir. Então, é claro que os fundos de recebíveis, por exemplo, que têm muitas dívidas atreladas ao CDI, eles vão se beneficiar com esse aumento, sim, isso com certeza. A gente pode colocar alguns fundos aí, Max Renda, KNCR, que são fundos que no passado também acabaram, por exemplo, o KNCR, há um tempo atrás, estava super depreciado em relação ao patrimonial, mas que era um negócio completamente irracional, porque, né, não era nada que impactasse o fundamento do fundo, e sim pelo fato dele ser atrelado ao CDI. Então, o dividendo dele também era baixinho. Agora que o CDI vai aumentar, então o dividendo dele vai aumentar, então ele tende a se beneficiar com isso também. Então, cada fundo tem que ser analisado caso a caso, com base no indexador que corrige ali aqueles contratos e aquelas dívidas. Porém, o fundamento ele tem que estar bem firme, que é esse de que a gente tem que olhar a taxa longa. Exato. Né, que seria um NTN-B.